bem, meus irmãos, mais uma vez, boa noite. Como iniciamos a Santa Missa recordando, hoje a gente celebra a festa do batismo do Senhor. Essa é a última das festas do Natal. Depois de ter contemplado a encarnação de Jesus, depois de ter caminhado na proclamação de Nossa Senhora como Mãe de Deus, passada a festa também da Epifania, onde a gente era chamado a ver a glória de Jesus, hoje nós vemos o batismo, filhos. E o batismo, ele encerra esse momento de Natal, porque agora nós entraremos no momento próprio da igreja para caminhar junto à missão pública de Jesus, no tempo conhecido como tempo comum. Ver a sua pregação, ver os milagres que ele realizava. Mas voltando ao batismo, filhos, hoje nós somos chamados a contemplar algumas realidades. Em primeiro lugar, nós somos chamados a ver a identidade e a missão do Senhor. E em segundo lugar, olhando para aquilo que Deus realizou no seu servo Jesus, nós somos chamados também a contemplar aquilo que Deus fez e faz também no mistério de nós que fomos batizados em nome dele. Filhos, na primeira leitura nós vemos hoje Isaías apresentando uma figura, a figura do servo do Senhor, aquele que Deus escolheu, aquele que Deus sustentou e ungiu com o seu Espírito Santo. O profeta Isaías dizia que esse servo seria aquele em que Deus encontraria o seu prazer. Ele é a luz para as nações, enviado para libertar os cativos, abrir olhos dos cegos, salvando a humanidade perdida nas trevas. Essa palavra que a gente ouvia na primeira leitura, ela é uma profecia daquilo que Deus hoje realiza por meio do seu Evangelho. Jesus não é somente o servo, mas ele é o Filho amado do Pai, que se encarnou para a nossa salvação. Hoje nós somos chamados a olhar também para a segunda leitura e ver na voz de Pedro uma realidade muito bonita presente no sagrado batismo. Se antes, filhos, a lei, se antes a comunhão com Deus, se antes a revelação era dada somente a um povo, somente ao povo de Israel, depois da vinda de nosso Senhor, essa realidade se alargou. Todas as nações são iluminadas agora pela graça de Deus. Por isso São Pedro diz, o Senhor não faz distinção de pessoas, porque o mais importante agora não é nascer judeu, nem grego, escravo, livre. O importante agora é a fé que nos une no batismo, a fé no Senhor Jesus. É essa fé, filhos, que São Pedro termina dizendo nos Atos dos Apóstolos, é a fé que nos faz experimentar a libertação das mãos do demônio. Por fim, a gente pode entrar no Evangelho, coração dessa liturgia, e a gente percebe algumas coisas que são tanto quanto intrigantes. Nós vemos Jesus hoje entrando para ser batizado no batismo de João. Vale dizer, filhos, que o batismo de João era um batismo para se arrepender dos pecados e para esperar com o coração novo a vinda do Messias. Jesus não precisava de purificação, ele era Deus. Jesus não tinha nada, nenhuma dívida diante do Pai, ele era perfeito, ele era o próprio Senhor. Mas nesse gesto de Jesus nós vemos um ato de profunda humildade. E vejam, meus irmãos, a gente pode adentrar ainda mais profundo. Esse servo apresentado por Isaías, ele volta a aparecer em outras passagens de Isaías, e ele vai sendo pincelado como servo sofredor. Se nós abrirmos o capítulo 53 do profeta Isaías, nós vamos ver que esse servo, ele tomará sobre si os pecados dos homens. Nós vamos ver que ele vai ser contado entre os malfeitores, tomará sobre si a culpa que não era dele, e então intercederá por todos os que estão no pecado. Filhos, nós vemos hoje essa palavra do profeta se cumprindo na pessoa de Jesus. Ele é aquele Cordeiro de Deus sem mancha, mas que assume os nossos pecados. E olha que coisa bonita, nesse gesto de Jesus de ser imerso nas águas, isso significa batismo, ser imerso. Ali Jesus trazia consigo e ao mesmo tempo sepultava os pecados dos homens, para então ressurgindo, conceder a cada um de nós a graça de uma vida nova. Certamente o Senhor não podia ser santificado pelas águas, não, mas ele, emergindo nelas, ele as santificou e tornou-as capazes
de fato, realizar essa obra de redenção na nossa vida. Coisa bonita a gente ver que São João, antes de batizar Jesus, como que ele apontasse sobre o Messias: aquele que virá depois de mim, aquele que é mais forte do que mim, ele vos batizará com um batismo diferente. Eu batizo só com água. Por mais que eu queira, o meu batismo não concede a vocês a recriação, mas aquele que vai batizar vocês com o Espírito Santo, ele vai de fato transformar todas as coisas pela força desse Espírito. Depois de Jesus ter sido batizado, então nós somos chamados a contemplar uma nova epifania. Junto toda a Santíssima Trindade, aparece o Pai, aparece o Filho, aparece o Espírito Santo, e a gente pode olhar com muita atenção, filhos, para essas três manifestações, porque elas nos dão as características, ou melhor, os efeitos daquilo que o batismo também causou no nosso coração. Em primeiro lugar, a palavra de Deus diz que enquanto Jesus orava, o céu se abriu. Meus irmãos, esse gesto nos mostra que a salvação agora está acessível para nós. Se a primeira leitura, se a segunda nos apresentavam como prisioneiros do pecado, escravos das trevas, dominados pelo poder do demônio, se outrora o céu estava fechado, e aqui a gente pode contemplar a imagem de Adão, que tendo pecado, recebeu de Deus o castigo de ser expulso do paraíso. As portas do céu estavam fechadas. Agora, filhos, com a graça do batismo, o que estava fechado se tornou aberto. O céu está aberto para nós, e nós temos acesso à vida eterna junto do Pai. O segundo sinal que nós somos chamados a contemplar é o Espírito Santo descendo como pomba em Jesus. De fato, no batismo, nós recebemos, nós bebemos do mesmo Espírito e nos tornamos em Cristo, o que São Paulo pregava, templos vivos do Espírito Santo. Gostaria de chamar a atenção especial à forma como o Espírito se manifesta, como pomba, filhos. Se nós abrirmos o livro do Gênesis e formos ler o relato do dilúvio, a pomba simbolizava o início de uma nova criação. Passado o dilúvio, Deus fazia nova todas as coisas. Na medida em que o Espírito é derramado sobre o nosso coração, Jesus inaugura uma nova humanidade. Uma nova criação se faz presente. Não mais uma criação segundo a carne, mas agora uma criação segundo o Espírito Santo. Depois do Espírito Santo, então, nos ter recriado, nós podemos olhar para o terceiro sinal, representado na voz do Pai que diz: Tu és o meu Filho amado, em ti ponho o meu bem-querer. No batismo, filhos, nós fomos inseridos no Filho, e por meio dele também nós nos tornamos filhos de Deus. A filiação nos chama a uma vida de intimidade com o Pai, de testemunho do seu amor. E aí, filhos, enquanto preparava essa homilia e via tantos dons que Deus nos concedeu no batismo, eu me perguntava: qual é a importância que eu tenho dado ao meu batismo? Hoje, o Papa Francisco fazia a sua homilia e ele perguntava àqueles que escutavam: vocês sabem o dia em que renasceram para a graça de Deus? Conhecem o dia do batismo de vocês? Isso é muito importante, filhos. Se nós celebramos o dia em que nós nascemos na carne, o dia em que nossa mãe nos concebeu, muito mais importante foi o dia em que Deus nos salvou para vivermos uma vida nova. Quando preparava ainda essa homilia, me lembrava de um livro que li durante o meu tempo de seminário, chamado Preço a Pagar por Me Tornar Cristão. Eu não sei se alguém já teve a oportunidade de ler esse livro, mas conta a história de um muçulmano, dentro lá da Palestina, daquela região onde o cristianismo é muito perigoso abraçar a fé. E aquele homem tinha um profundo ódio. Ele relata no livro a experiência dele, que ele tinha um nojo a tudo aquilo que era cristão, não queria nem se aproximar, até que ele vai servir o exército e ele precisa ficar no quarto junto com o cristão. Para ele aquele era um motivo de muita desonra, era algo horrível. Então aquele homem que servia junto com ele, que dividia o mesmo alojamento, aquele homem sai, passa um tempo fora do alojamento, mas deixa junto às coisas um livrinho pequeno. Na curiosidade, o Evangelho de São João, aquele homem muçulmano começa a folhear aquelas folhas, e o que aconteceu? Aquele homem se torna alguém apaixonado por Jesus. A graça de Deus brilhou para ele, filhos. E aquele homem apaixonado começa a fazer de tudo para ser batizado. Mas vejam, naquela região ele relata que se algum padre batizasse um muçulmano, toda a igreja poderia morrer martirizada.
Então ele precisa lutar muito, filhos, para que o padre aceitasse a fé daquele homem. E o padre negando várias vezes, e ele tentando. Por causa do nome de Cristo, praticamente esse homem perdeu tudo. A própria família o fez cativo, perdeu os bens, o prestígio que tinha, precisou se refugiar em outras cidades, até que então ele consegue ser batizado, filhos. Esse homem entendeu o tamanho da graça que nós recebemos, meus irmãos. Esse homem compreendeu que por essa graça, a graça de sermos homens e mulheres novos, vale tudo, filhos. Vale a pena perder o prestígio, perder o que a gente construiu. Vale a pena tudo para viver essa graça da vida nova no Espírito Santo. Mais uma vez o padre pergunta à comunidade: como temos vivido o batismo, filhos? Às vezes vamos vivendo uma vida tão indiferente a nosso Senhor. Às vezes vamos vivendo com o coração tanto fechado à graça de Deus. Tantas vezes nos recordamos dele somente quando a gente precisa vir à missa, que se não é pecado mortal a gente tem que confessar. Mas quantas vezes o nosso coração vive afastado, não vive como filho, não vive como alguém que recebeu o Espírito Santo no coração. São Leão Magno, pregando à sua comunidade, dizia: olha, filhos, tomem consciência do hóspede que receberam no seu coração, para que não aconteça que esse hóspede seja afugentado pelas nossas más ações. Filhos, tomemos consciência da graça que nosso Senhor nos deu no dia em que nós fomos salvos por Ele. E vejam, hoje Jesus é batizado para iniciar a sua missão, missão que culminará quando Ele doou a sua vida por nós. Também o Senhor, quando nos batizou um dia, nos enviou, filhos, a sermos nós continuadores da missão de Cristo. Nós somos chamados, batizados, a ser aqueles que continuam a missão do Senhor, fazendo o reino crescer, pregando a boa nova a todos aqueles que ainda não conhecem o Senhor, mas principalmente entregando a vida. Afinal, nós que fomos batizados pertencemos ao Senhor, somos dele, meus irmãos. Padre, gostaria de encerrar essa homilia fazendo uma oração junto com vocês. Muito me tocava o coração essa palavra de ver o céu aberto. A graça de Deus está aberta para nós, meus irmãos. O Senhor está com o céu aberto e o desejo de Deus é derramar sobre a nossa vida, de um modo fecundo, de um modo abundante, esse Espírito Santo em nossos corações. O Pai deseja fazer que o mesmo Espírito que impulsionou Jesus a partir em missão, a fazer o bem, a transformar outras pessoas, é o mesmo Espírito Santo que hoje o Pai deseja derramar mais uma vez sobre os nossos corações. Peçamos a Deus, filhos, a graça desse derramar do Espírito Santo sobre os nossos corações, para que hoje, saindo desta Santa Eucaristia, nós saímos com o desejo de viver verdadeiramente como filhos de Deus, como batizados, como homens e mulheres cheios do Espírito Santo. O mundo necessita, filhos, do testemunho de homens e mulheres que se dedicam a encarnar a palavra de Deus nos seus corações. Por isso te pedimos, Espírito Santo, derrama sobre nós a audácia, a coragem, a ousadia de viver como novas criaturas, no mundo que ainda está perdido, Espírito Santo, no mundo que ainda está envolto nas trevas do pecado, no mundo que ainda está sob o poder do maligno. Nós queremos ser essa proclamação da libertação do coração daquele que se abandona nas tuas mãos, Espírito Santo de Deus. Vem, Espírito Santo, vem derramar sobre os nossos corações essa graça de sairmos daqui hoje, homens e mulheres restaurados, recriados, novamente refeitos à imagem e semelhança de nosso Criador. Abre as portas do céu, Espírito Santo, e derrama sobre nós a água da vida. Vem nos inundar, Espírito Santo, com o teu amor, com a tua graça, com a tua salvação. Hoje o céu se abre para derramar O céu está aberto sobre os corações
toda graça do Pai. Vamos cantar decididamente, vamos ficar de pé, filhos, clamar o Espírito Santo. E eu também quero me derramar De todo o meu coração. De todo o meu coração. Aqui estamos, Senhor, rendidos e abandonados. Nos braços do Pai. Erga o teu braço, clame o Espírito Santo de Deus, vem, Espírito Santo, com teu poder, tocar meu ser, fluir em vem mim. nos batizar mais uma vez, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, com teu poder, tocar meu ser, fluir em mim. O céu está aberto. Hoje o céu se abre para derramar sobre os corações toda a graça do Pai. E eu também quero me derramar de todo o meu coração nos braços do Pai. Vem, Espírito Santo, com teu poder, tocar meu ser, fluir em mim. Vem, Espírito Santo, com teu poder, tocar meu ser, fluir em mim. Meus irmãos, a graça de Deus hoje se derrama abundantemente sobre o coração que se deixa abrir para permear a graça de Deus, para permear a água do Espírito Santo sobre o nosso coração. Não importa, filhos, como nós chegamos hoje nessa Eucaristia, mas hoje o Senhor nos convida a nos abrir a essa graça da vida nova no Senhor. Vai dizendo para o Senhor o quanto você deseja ter essa vida nova, essa vida de abandono daquilo que nos afasta de Deus, daquilo que em nós é sinal ainda da morte, do pecado. Nós queremos sepultar hoje, Senhor, a nossa vida, queremos sepultar o nosso eu antigo, Senhor. A velha criatura nós queremos deixar junto às águas do batismo, porque hoje nós queremos emergir como homens e mulheres novos. Nós queremos emergir hoje, Senhor. Nós queremos, Senhor, novamente voltar a ser homens e mulheres de fé, homens e mulheres de intimidade, Deus. Hoje faz abrir, Senhor, as portas do teu céu, para nos fazer experimentar essa novidade do Espírito Santo. Queremos sair daqui homens e mulheres novos, Deus. Vem, Senhor, levantar aqueles que estão caídos. Vem, Senhor, dar novo ânimo àqueles que se encontram desanimados. Vem, Senhor, restituir a visão daqueles que chegaram aqui hoje cegos. Vem, Senhor, fogo que desce do céu. Vem incendiar o nosso coração. Vem nos fazer homens e mulheres decididos a viver essa vida nova. Hoje eu posso ser um novo homem pelo teu poder, renascer. Cante isso batendo no seu peito. Hoje eu posso ser um novo homem pelo teu poder, renascer. Nesta noite nos renova. Hoje eu posso ser
um novo homem pelo teu poder renascer. Hoje eu posso ser um novo homem pelo teu poder renascer. Hoje eu posso ser um novo homem pelo teu poder renascer. Hoje eu posso ser um novo homem pelo teu poder renascer. Vem, Espírito Santo, com teu poder tocar meu ser, fluir em mim. Vem, Espírito Santo, com teu poder tocar meu ser, fluir em mim. Nós te louvamos, Senhor. Nós te agradecemos por essa graça tão especial. Nós hoje tomamos posse, Senhor, das graças que o Senhor derramou no nosso coração desde o nosso batismo. Nós te agradecemos, Senhor, porque nós somos, Senhor, participantes desta fila daqueles que deviam, mas nós fomos recriados, Senhor. Nós fomos renovados não por nossos méritos, mas pela tua bondade em nos dar um presente tão grande, o presente do amor de Deus, o presente do Espírito Santo, o presente da filiação, Senhor. Dá-nos a graça de não sermos ingratos, Jesus. Dá-nos a graça de vivermos de tal modo, a fim de que a graça tua, Senhor, em nós não seja em vão. Dá-nos a graça de caminhar contigo, Senhor, todos os dias da nossa vida. A graça de experimentar dia após dia o teu amor, a tua paz, a tua salvação. Amém, Senhor. Amém? Professemos juntos a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso.